Antes de Lutero, antes de Calvino, existiu Wycliffe, John Wycliffe, um nome que ecoa através dos séculos, um homem cuja coragem e convicção pavimentaram o caminho para a reforma protestante. Ele foi um precursor, um visionário que ousou desafiar o status quo em uma época em que a dissidência era frequentemente punida com a morte. O homem que ousou desafiar as trevas. Em um tempo em que a Igreja Católica Romana detinha um poder quase absoluto sobre a vida espiritual e política da Europa, Wycliffe se levantou como uma voz solitária, clamando por justiça e verdade. Ele não apenas questionou a autoridade da Igreja, mas também a desafiou diretamente, arriscando tudo em nome de suas convicções. No século XIV, a escuridão dominava o horizonte. A Europa estava mergulhada em crises, desde a peste negra que dizimou populações inteiras até as guerras incessantes que devastavam terras e lares. Em meio a esse caos, a Igreja, que deveria ser um farol de esperança, estava atolada em corrupção e avareza. Nascido em 1330, John Wycliffe, acadêmico e teólogo de Oxford, viu uma igreja atolada na corrupção. Ele observou com horror enquanto os líderes eclesiásticos acumulavam riquezas e poder, muitas vezes à custa dos fiéis. A venda de indulgências, a simonia e outras práticas corruptas eram comuns, e a verdadeira mensagem do Evangelho parecia ter sido esquecida. Ele não era apenas um professor. Ele era um pensador profundo, um homem de grande erudição e paixão. Suas aulas em Oxford eram conhecidas por sua profundidade e clareza, e ele rapidamente ganhou uma reputação como um dos maiores intelectuais de sua época. Ele era um revolucionário. Wycliffe não se contentava em apenas ensinar. Ele queria ver mudanças reais e tangíveis na igreja e na sociedade. Ele acreditava que a verdadeira fé cristã deveria ser baseada nas Escrituras e não nas tradições humanas ou na autoridade papal. As obras de Wycliffe, seus escritos e sermões, eram poderosos e incisivos. Ele atacou a corrupção da igreja com uma ferocidade que poucos ousariam igualar. E atingiram o cerne da autoridade papal e da corrupção da igreja. Ele argumentou que a Bíblia deveria ser a única autoridade para os cristãos e que todos deveriam ter acesso a ela em sua própria língua. Mas seu ato mais ousado? Traduzir a Bíblia para o inglês. Em uma época em que a Bíblia estava disponível apenas em latim, uma língua que poucos leigos podiam entender, Wycliffe viu a necessidade urgente de tornar as Escrituras acessíveis a todos. Traduzir a Bíblia para o inglês. Naquela época, traduzir a Bíblia era heresia, punível com a morte. Mas Wycliffe estava determinado. Ele acreditava que a palavra de Deus deveria ser compreendida por todos, não apenas pelos clérigos e estudiosos. Mas Wycliffe acreditava que o poder da palavra de Deus superava o poder do papado. Ele estava disposto a arriscar sua vida para garantir que as pessoas comuns pudessem ler e entender a Bíblia por si mesmas. Ele e seus colegas traduziram, copiaram e distribuíram laboriosamente centenas de Bíblias à mão. Esse trabalho árduo e perigoso foi realizado em segredo, muitas vezes sob a ameaça de perseguição. Mas Wycliffe e seus seguidores, conhecidos como Lollardos, estavam comprometidos com a causa. Essas Bíblias chegaram às mãos dos Lollardos, seguidores de Wycliffe, que pregaram por toda a Inglaterra. Os Lollardos eram fervorosos defensores das ideias de Wycliffe e viajaram por todo o país, espalhando sua mensagem e distribuindo as Bíblias traduzidas. Para ajudar os cristãos a estudar o Evangelho em sua própria língua, Wycliffe declarou: "Estou pronto para defender minhas convicções até a morte." Essas palavras não eram apenas retórica. Elas refletiam a profunda convicção e coragem de Wycliffe. "Estou pronto para defender minhas convicções até a morte." E ele defendeu, falecendo em 1384, após 2 derrames. Mesmo em seus últimos dias,
Wycliffe permaneceu firme em suas crenças, nunca recuando diante da pressão ou da ameaça de violência. E ele defendeu, falecendo em 1384, após 2 derrames. Anos depois, a Igreja o condenou como herege, exumando e queimando seus ossos. Mesmo após sua morte, a Igreja tentou apagar seu legado, mas suas ideias já haviam se espalhado e não podiam ser contidas. Mas o legado de Wycliffe não pôde ser extinto. Suas ideias continuaram a influenciar gerações de reformadores, incluindo Jan Hus e, eventualmente, Martinho Lutero. Sua estrela da manhã brilhou intensamente, anunciando o alvorecer da Reforma. John Wycliffe, um herege para alguns, um herói para muitos. Ele foi a centelha que acendeu o fogo da mudança, um verdadeiro pioneiro que preparou o caminho para a Reforma protestante. Um herói para muitos, a centelha que acendeu o fogo da mudança, a estrela da manhã da Reforma. Wycliffe não apenas desafiou a Igreja, ele inspirou uma revolução espiritual que mudaria o curso da história. A centelha que acendeu o fogo da mudança. Sua vida e obra são um testemunho do poder da convicção e da coragem. Ele mostrou que um indivíduo, armado com a verdade e a determinação, pode fazer uma diferença monumental. A estrela da manhã da Reforma. Wycliffe nos lembra que a busca pela verdade e justiça é uma jornada contínua e que cada um de nós tem o poder de influenciar o mundo ao nosso redor. Sua história é um farol de esperança e inspiração para todos que buscam fazer a diferença.